gente, esse é o nosso especial Dias das Mães, o podcast Os Caminhos que Levam à Maternidade. Nós estamos recebendo colaboradoras do Sistema Fierne que são mães, mas suas experiências são únicas e elas estão compartilhando conosco um pouco de como foi chegar na maternidade. E hoje, encerrando a nossa série, a nossa convidada é a Lena Araújo, psicóloga, e nós vamos falar sobre o ninho vazio, que trata da saída dos filhos de casa. Bem-vinda, Lena, é um prazer ter você aqui conosco compartilhando a sua história. E a sua história, eu estava até comentando com você antes de começar, é a mais diferente porque seus filhos já são crescidos, né? Isso. Eles estão vivendo a própria vida agora. E eu queria saber para você como foi que isso afetou a sua identidade enquanto mãe e como é que você lidou com essa mudança. Líria, na verdade, eu acho que assim, isso é um processo que vem... Eu estava assistindo os outros blocos aqui, né, com as meninas, e eu me vi em todos esses momentos, até culminar nesse momento que eu me encontro hoje. E hoje eu enxergo que eu sempre me preparei para esse momento. Eu lembro que quando eu tenho 2 filhos, Isabela, Belinha, que tem 30 anos e que já saiu de casa. Sim. E tem Pedrinho, que tem 19, vai fazer 19, tem 18, vai fazer 19 agora, em maio. E assim, eu lembro quando eles eram pequenos, isso era um momento de vida que eu tinha muito medo. Eu dizia, meu Deus, quando eles saírem de casa? Porque desde que eu tinha 14 anos, eu tinha o sonho de ser mãe. Eu não conseguia conceber, eu nem tinha namorado ainda, mas eu dizia, eu vou ser mãe. E se eu não puder ser mãe, né, biologicamente, eu vou adotar um filho. Mas aquilo não tinha discussão para mim, eu queria ser mãe. Era um desejo, que o desejo surge às vezes quando a gente é criança ainda. Às vezes não, surge mais quando a gente já está mais adulto, né? E assim vai, é de pessoa para pessoa. Então, hoje, vendo meus filhos saindo de casa, porque a Isabela já saiu e Pedro está saindo aos poucos, ele tem uma namorada e às vezes ele fica um tempo lá, depois ela fica lá em casa. Mas, por exemplo, esse fim de semana eu me vi sozinha, estudando para falar. O que é que eu vou falar nesse podcast? Estava me preparando. E aí teve um momento que eu pensei assim, poxa, eu já vivo isso e não é... aquele bicho de 7 cabeças. Sim. Que eu imaginava. E aí eu cheguei à conclusão, nesse fim de semana, que na verdade, uma coisa que me ajudou muito é que eu nunca abdiquei da minha vida, da minha individualidade. Eu sempre fui uma mãe presente. Quando meus filhos eram pequenos, eu trabalhava meio expediente só 6 horas para poder estar ali próximo a eles. Mas eu nunca... vamos dizer assim, interrompi meus sonhos. Minha vida profissional, o que eu queria para a minha vida, foram projetos paralelos e todos com muita importância. Tanto a maternidade, né? Eu amo ser mãe, quanto o meu projeto profissional, o meu projeto pessoal de pessoa, né, de companheira, de ser mãe, de ser profissional, de ser amiga, né, cuidar da minha mãe como eu cuido hoje, né, porque ela já está velhinha. Então, eu acho que no final das contas, a vida foi levando o seu curso e eu fui sabendo direcionar. Claro, tiveram perrengues, né? Quando Isabela estava com 16 anos e Pedro com 4, quase 5, eu me separei, né, do pai deles. E aí foi um processo da vida, de luto. Eu me vi sozinha, tendo que direcionar eles na vida muito mais sozinha do que antes, quando eu estava casada. Mas hoje eu vejo que, assim, não está sendo... Tem horas que é difícil, tem horas que eu choro, tem horas que eu fico com saudade, mas não é o bicho de 7 cabeças que eu achei que seria, porque eu nunca me abandonei. Quando a gente estava falando mais cedo hoje, você falou que a saída dos filhos de casa era também um certo tipo de luto para a mãe, que começa a se ver sozinha. Isso. E você falou que você conseguiu conciliar a sua vida profissional e de outros hobbies, ao mesmo tempo que você era mãe, que você vivia sua maternidade. Sim. E como foi isso para você? Você, de repente, se focou mais no trabalho? Você encontrou outras coisas para fazer, enquanto os seus filhos já estavam saindo de casa, ou já estavam com seus próprios afazeres, de repente, faculdade, casamento? Eu acho que o processo terapêutico me ajudou,
né? Eu sou psicóloga, mas eu fiz também terapia já há um tempo. Sim. E eu trabalhei muito isso, né? Porque na época, quando eu fiz, a última vez que eu fiz terapia foi há uns 2, 3 anos atrás. E aí, Isabela já estava, eu lembro muito do dia que ela chegou para mim e a gente estava tomando café e ela falou assim, mãinha, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Aí eu disse, o que? Ela disse, eu estou querendo comprar um apartamento. E aí, quando ela disse isso, eu pensei que ela ia dizer qualquer outra coisa. Sim. Veio para mim assim, pronto, chegou o momento. E eu não posso demonstrar isso porque eu não quero frustrá-la. Aí eu disse, minha filha, então tá bom, que bom, vamos tocar, vou lhe ajudar. E aí depois que ela comprou o apartamento, que ela se mudou, ela disse, mãe, eu achei muito estranho, porque eu pensei que você ia dizer, eu não quero que você saia de casa e não sei o quê. Mas você foi tipo, tá ok, vou lhe ajudar. Inclusive, eu contatei Túlio, né, que trabalhava aqui, e foi ele que me ajudou a encontrar o apartamento. Eu participei de tudo com ela, né, da compra dos móveis, de arrumar casa, de arrumar tudo, a mudança. Então, eu acho que também, como é um luto, você precisa processar o luto. Uhum. E eu fui processando, na verdade, foi um luto antecipatório, né? Que é quando você vivencia o luto com a pessoa ainda ali presente. Então, eu fui me acostumando aos poucos dessa desconexão de corpos, vamos dizer assim. Uhum. E depois que passou isso, que ela foi morar, ela mora perto da minha casa, então eu a vejo quase todos os dias, e eu fui desconstruindo isso. Não foi um abandono, né? A gente tem que entender que a gente cria os filhos para a vida mesmo. É dolorido? É. A gente não pode não enxergar isso, mas a gente precisa tocar a vida em frente. Sim. E quais são as dicas que você dá para as mães que querem se reconectar consigo mesmo após a saída dos filhos de casa? De repente, redescobrir algumas paixões, aprender alguns novos hobbies? Assim, o que eu vejo hoje, eu posso falar pela minha experiência pessoal e pelos pacientes que eu atendo, as pacientes do meu consultório, mas o que eu vejo é que as mães que não... como é que eu posso dizer? Que não se negam a si mesmas, né? As mães que conseguem conciliar a maternidade com a sua vida pessoal, elas têm muito mais facilidade. Uma mãe que se entrega totalmente à maternidade e esquece do lado profissional, do lado pessoal dela de mulher, né? Isso vai ser mais complicado porque ela, de alguma forma, vai cobrar do filho lá na frente. Uhum. E quando a mãe, quando você pergunta assim, e o que é que você acha que as mães devem fazer? Não se abandonarem. Né? Ela é mãe, mas ela também é milhões de outras coisas. Ela é profissional, se ela for casada ou se ela tiver um namorado, ela é mulher, né? Ela é amante, ela é amiga, ela é filha também. Então, assim, o filho, ele é uma parte importantíssima da vida da mulher como mãe, mas não é só ele, né? É não se abandonar. É procurar, os filhos saíram de casa, o que é que eu gosto de fazer? O que eu sempre gostei de fazer? Eu vou continuar fazendo academia, eu vou continuar indo para o teatro, eu vou viajar, inclusive com os filhos, né? Eu vou fazer uma rede de contatos com esse filho, mas pelo menos uma vez na semana, se eles morarem na mesma cidade, estarem juntos, fazerem programas juntos, porque aí eles vão estar tão adultos quanto você, né? E a relação, ela vai mudar um pouco. Sim. Certo. Você falou que se preparou para a saída dos seus filhos de casa, que você entendia a sua vida separada da vida dos seus filhos, não só como uma coisa só que se confundia entre essas, né, essas circunstâncias. E a gente sabe que existe algo chamado a síndrome do ninho vazio. Você, enquanto psicóloga e mãe, como é que você explica essa síndrome e como é que as mães podem fazer para evitá-la? A síndrome do ninho vazio é essa... Lacan falava muito isso, né? É colocar a mãe de frente com o real. Né? Tá aqui, esse é seu filho, mas ele não é propriedade sua. Você criou seu filho para o mundo e vai ter um momento que ele vai para o mundo mesmo. Né? Então, essa síndrome é esse luto
de que eu tive meu filho, sei lá, por 20 anos, por 18 anos, juntinho de mim, chegando, saindo, mas todos os dias ao meu lado, e de uma hora para outra, chega de noite e essa pessoa não está mais ali. Né? Então, assim, os filhos vão sair ou porque casaram, ou porque vão estudar fora, ou porque alugaram um lugar e vão morar sozinhos. E a mãe, ela vai passar por esse luto que é normal. Quando o luto se torna patológico, a gente precisa olhar para essa mãe e aonde foi que ela se perdeu nesse caminho. Que foi quando ela teve essa dificuldade dessa divisão. Isso aqui sou eu, isso aqui é meu filho. Né? A gente se complementa, mas somos seres apartados, diferentes. Então, quando se mistura muito isso, um outro dia eu escutei um relato que me chamou muita atenção. Uma mãe de uma criança dizendo que essa criança, acho que tem 7, 8 anos, e que faz de tudo para que essa criança continue sendo bebê. Porque ela necessita disso. Porque ela necessita do filho. E isso, assim, a meu ver, e eu estou falando agora como psicóloga, é um peso muito grande. Né? Os filhos, as mães, elas precisam ser mães desnecessárias depois que o filho cresce. Quanto mais desnecessária ela for para o filho, mais ela vai ter cravada nela de que ela foi uma mãe boa. Sim. Né? Porque se tem um filho que tem 18 anos e ainda precisa da mãe para botar um prato de comida na mesa, tem uma coisa muito estranha aí. Sim. Você mencionou que se preparou para a saída dos seus filhos de casa, mas mencionou também que isso teve impactos na sua vida. Quais foram esses impactos? De repente você passou por algum momento de dificuldade com essa saída? Sim, sempre passaremos. Todas nós que somos mães, umas mais, outras menos, porque, como eu disse, é um momento de luto, de uma passagem. Né? Então, assim, por exemplo, às vezes eu me vejo no fim de semana querendo que eles estejam lá e eles não estão, e eu sinto saudade, e eu me lembro quando tinha barulho dentro de casa, quando estava todo mundo. Às vezes me dá vontade de chorar, às vezes eu choro. Mas depois eu me recomponho e está tudo bem. Sim. Né? E aí eu continuo. E isso não, em nenhum momento eu posso dizer que eu estou infeliz, porque eles estão... Ao contrário, eu vejo minha filha agora já morando na casa dela, com as coisas dela, com o trabalho dela, e isso me dá uma sensação de, tipo assim, deu certo, eu cumpri o que eu tinha que cumprir. Né? E ela agora é uma mulher e ela agora é quase uma amiga. Sim. Quando eu preciso ser mãe, eu sou. Quando eu preciso chamar a atenção, eu chamo. Mas a relação da gente hoje é extremamente mais leve e muito mais gostosa. Sim, porque vocês compartilham coisas muitas coisas, a gente viaja muito, a gente vai para festas juntas, né? Assim, ontem eu fui no shopping e foi muito engraçado esse fim de semana, só para terminar, que eu estava, né, pensando nessa coisa do podcast e chorei, e aí quando eu estava chorando ela mandou uma mensagem: mãe, eu tô com saudade, vamos no shopping? Quer dizer, eu digo, tá vendo? Não precisa você estar chorando. Se constrói outro tipo de relação também, né? De isso. amizade, de companheirismo com os filhos. E quais são as estratégias, assim, que você diria para manter uma relação saudável com o filho quando ele está nesse período, talvez nem tenha saído ainda, mas está se preparando para aquela saída? É bem difícil, assim. Eu estou passando um pouco com isso com Pedro, né? Meu filho, que é lindo, maravilhoso também. Mas, assim, ele acabou de fazer 18 anos, ele está no primeiro ano de faculdade, então ele estuda à noite. E, assim, no primeiro semestre dele, eu ficava mandando mensagem, ligando ele: manhã, pare de ficar mandando mensagem. Pelo amor de Deus, eu não vou atender, eu estou no ônibus. E aí você vai aprendendo: meu Deus, ele cresceu. Aí um dia ele chegou e disse: mulher, olha o meu tamanho, eu tenho 18 anos. Eu não gosto quando você fica mandando mensagem, só que é a preocupação, porque hoje tem violência, enfim. E aí você vai aprendendo aos pouquinhos. E uma das coisas que eu aprendo todos os dias é não invadir a privacidade deles. Né? Eu nunca gostei que invadissem a minha, então eu tento. Mãe é terrível, tem momentos a gente invade mesmo.
né? Às vezes eles me chamam de Dona Hermínia, todos dois. Mas Oh, eu tento, eu juro que eu tento e eu estou conseguindo. Sim. Assim, eu acho que se eu pudesse dizer algo para as mães que passam por isso respeitem o espaço dos seus filhos. Né? Vai ter momentos que a gente vai invadir porque isso é quase cultural da mãe, mas a gente tem que ter esse feeling de dizer, não, peraí, eu estou invadindo muito, deixa eu voltar um pouco. Pedir desculpas quando achar que passou do limite, se colocar e conversar. Eu acho que conversar, né, a conversa, o diálogo é o principal. Sim, perfeito. Alena, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Obrigada a você. Foi uma honra ter você aqui conosco, compartilhando um pouco da sua história. E o podcast, Os Caminhos que Levam à Maternidade, fica por aqui. Essa é uma iniciativa da Fierne, através da Unidade de Desenvolvimento Humano, em parceria com a Unidade de Assessoria de Comunicação e Eventos. Espero que vocês tenham gostado não só desse episódio, mas de toda a série. Eu vejo vocês na próxima e tchau, tchau.